funcionário, o desvio de dinheiro público, né, a obra inacabada, porque mexe também com a outra ponta do iceberg, que é a economia real. Por quê? Um empresário, ele investe ou não investe numa região que tem transporte adequado, funcionários com a devida técnica para aquele tipo de serviço que ele exige, o problema da educação, né? É inconcebível que hoje o nosso jovem de 12, 13 anos já não esteja totalmente alfabetizado com a língua inglesa. Por quê? Porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. A globalização veio, chegou e mostrou que todas as nações precisam ter 2 ou 3 línguas. A primeira língua é a língua local, né, no nosso caso o português, segunda língua o inglês, que é universal, e a antiga primeira língua, o primeiro idioma do exterior, na verdade hoje tem que ser o terceiro fenômeno da globalização. A informática também, ela exige esse conhecimento, né? Então, se você não der educação de qualidade, você está efetivamente retirando essa pessoa de um cenário econômico e depois político. Bom, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com o professor Justino da Unip. Ele é o coordenador do curso de Relações Internacionais e, inclusive, vai contar para a gente aqui um pouquinho sobre esse curso e sobre esse mercado de trabalho que se abre nesse momento, né? Justino de Matos Ramos Neto tem mestrado em Direito em Relações Sociais, né, Justino? Isso, então vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varela, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta com o Jornal das Profissões. O nosso convidado é professor da Universidade Paulista, Unip, Justino de Matos Ramos Neto. Ele é mestre em Direito em Relações Sociais e está apontando para a gente aqui o cenário da política interna brasileira em tempos de crise. No bloco anterior já nos deu aqui uma explanação sobre que momento é esse que o Brasil vive, da importância de se manter relações com determinados países e também de procurar se organizar mais do ponto de vista da logística, né? Mas eu queria abordar agora com você um pouquinho, Justino, a questão das novas tecnologias na educação, né? De que forma isso se enquadra nessa questão da crise que a gente está falando? Bem, a educação, ela é um serviço que todos devem constatar do aspecto continuado, na minha visão. Aquela clássica visão, vou terminar os meus estudos na universidade e vou ao mercado, é impossível. As novas gerações vão ter que utilizar as ferramentas modernas, o estudo à distância, a informática, né, essas novas tecnologias, e sempre estarem bem atualizados, não só na sua área, como em outros campos de atuação. Especificamente a educação, o curso de Relações Internacionais é um curso novo, é muito recente. Nós formamos a primeira turma e outras universidades também têm 2, 3, 4 turmas só. Então, é um campo totalmente novo do conhecimento humano. Mas é muito interessante que o jovem que trabalha com relações internacionais, hoje ele vai ter que ser quase que um agente multimídia, na minha opinião. Porque ele tem que entender de economia, tem que entender de política, vai ter que entender de direito, né? E principalmente também entender de administração. Por quê? Porque com a administração de empresas, você tem toda essa carga da logística, dos transportes, daquilo que eu reputo como sendo a economia real, né? No campo político, no campo da política das ideias, o jovem tem que desenvolver uma percepção do passado. Porque Napoleão sofreu as intempéries do tempo, outros sofreram porque não observaram o passado, né? Então o gestor de relações internacionais ou o operador de RI, como a gente fala na nossa área, ele tem que ser muito conectado com o passado e com o presente, não para prever o futuro, que isso é futurologia e não é só nossa intenção, mas sim para fazer e traçar cenários
geopolíticos de uma situação econômica, política e social, né? E o campo de atuação também desse jovem é um campo de assessoria direta a uma presidência, não só de países, de nações, mas também de empresas. Hoje nós temos algumas multinacionais, né, que têm o equivalente a um PIB de muitas nações. Então, esta empresa, ela funciona como se fosse um efetivo governo, né? Você tem quadros que traçam políticas a longo prazo, a médio prazo, e dentro desses quadros, dentro desses analistas, sem dúvida nenhuma, eu entendo que o formando em relações internacionais pode desempenhar um papel crucial, porque ele é um multimídia, ele consegue ser um bom comunicador, ele tem que saber 2, 3 idiomas, ele precisa entender de política, tem que escrever bem, né? Tem que entender de cálculo, estatística, que é uma matéria que muitos entendem que é complexa, mas é importante você pegar um gráfico e entender também, né, qual é a curva, onde que vai, o que vai acontecer, que cenário você precisa afirmar como consultor. É uma formação em quanto tempo? 4 anos. São 4 anos. São 4. E é interessante que essas profissões novas, né, quer dizer, quem se forma em relações internacionais é um administrador, daria para a gente colocar assim? Não, ele é um curso que nasce em algumas universidades muito próximo da administração ou do comércio exterior, mas ele tem uma formação diferenciada por causa desses novos enfoques. As aulas de geografia são geopolítica, então ele fala geografia e política. Certo. A aula de teoria política, ele vai estudar Locke, Robespierre, Montesquieu, Maquiavel, todos os antigos filósofos, né, também são estudados. Então, a cultura geral agregada é essencial. Na parte da administração, você tem matérias relacionadas à logística, à teoria geral das organizações, que é importante você, como pessoa, saber se concentrar num contexto. É um estrategista, né, também, professor? É uma espécie de estrategista exatamente, também, né? Bem definido, porque quem elabora estratégias são pessoas que são diferenciadas, né? Um Churchill da vida poderia ser um bom operador de relações internacionais, porque ele montou uma estratégia onde todo mundo estava capitulando, ele conseguiu enfrentar. E uma pessoa que se forma em relações internacionais estaria habilitada, por exemplo, para assumir um cargo de ministro das Relações Exteriores? Não só nessa área, que é o campo que mais tradicionalmente atrai as pessoas que gostam de relações internacionais, de RI, né, que seria o Ministério das Relações Exteriores, toda aquela vida da embaixada, do consulado, mas essa é a vida do governo, né? A parte pública, né? Mas existem já operadores de RI em outras agências governamentais. Por exemplo, a Apex, que fala que divulga o Brasil pelo mundo, nós temos o Rodrigo, se não me falha a memória, ele já é formado em RI pela USP, passou num concurso público, está na Apex, com uma visão de relações internacionais numa área que antigamente seria uma área do comércio exterior. Porque você já também tem que alertar o governante, olha, cuidado com cuidado com aquela nação, por causa deste fator. Quer dizer, Ministério das Relações Exteriores, agências internacionais. Agências internacionais. Onde mais seria a colocação interessante para esse profissional? Todas as embaixadas nacionais ou não, porque tem terceiras pessoas trabalhando, as câmaras dos comércios. Câmara do Comércio, bem lembrado. Nós temos alunos já que trabalham até na Câmara Brasil e Estados Unidos. Há um tempo atrás nós tivemos o presidente da Câmara Brasil e China, que veio fazer uma palestra para o nosso curso e mostrou para os alunos a importância da China nesse cenário. Agora que se está falando em China, e os alunos antes já tiveram a oportunidade de estar focado em novas áreas de atuação. Agora, é uma área que requer, primeiro, como já foi dito aqui, um conhecimento imenso, mas atualização constante, né? Isso faz parte do operador de RI, no mínimo, ter um acesso a um bom jornal de divulgação. Não importa se é na mídia impressa, escrita, televisiva,
mas ele tem que estar up to date nas matérias que estão relacionados a conflitos, exatamente, que estão relacionados à crise. Né? Por exemplo, faltou água na Argentina, o que acontece? Quebra a safra, quebrou a safra. Qual que é a importância desse cenário para as trades brasileiras? E tem que ser um estrategista para poder entender também o que a falta de água num determinado local pode provocar no resto do mundo, né? A questão da soberania da Amazônia também é muito focada no nosso curso. O que é mais importante na Amazônia? É o meio ambiente que a gente percebe, que são as árvores, ou aquilo que está no subsolo da Amazônia? Então, toda a questão preservacionista também, quando o operador de RI ele entra num grupo de estudos, ele vai falar, olha, você faz uma usina hidrelétrica no Brasil, mas dependendo desse impacto, não é um impacto ambiental local, vai mexer com outras nações. Então, como que funciona essa questão entre países? A questão monetária, a mesma coisa. A questão dos acordos e tratados internacionais, a presidência da República, independente do presidente da República, tem que, obviamente, buscar novos parceiros políticos, comerciais para o Brasil, né? E ele precisa ter um operador de RI ao lado, o assessorando, até mesmo como um consultor que possa mostrar, olha, presidente, pela história daquela nação, isso pode acontecer. Além do que é um curso globalizado. Nós temos alunos da África, temos professores, no meu quadro de professores, nós temos 2 professores argentinos e um professor chileno. Quer dizer, isso é interessante. Traz para o aluno uma nova visão. É uma visão diferenciada do que acontece nas suas nações, porque também é aspecto cultural. Antigamente era muito festejado os filósofos franceses que se estruturaram no Brasil para trazer o ensinamento para os brasileiros, né? Mas nós precisamos não só exportar mentes, como também importar mentes, porque a universidade vive do conhecimento, né? Então esse conhecimento é muito importante, porque o aluno ele tem que estar focado, ele não pode deixar para amanhã, ele tem que se preparar hoje. Bom, pelo menos já deu para a gente ter uma ideia de que no curso de Relações Internacionais aqui do Campus Paraíso, coordenado aqui pelo professor Justino de Matos Ramos Neto, alguns professores são, né, argentinos, quer dizer, chilenos. O aluno já começa a ter contato com as relações internacionais desde cedo, na né? prática. Na prática. Até nas piadas também, mas na prática. Tá certo. E é um curso, então, de 4 anos, São não é isso, 4 professor? anos. São 4 anos, com várias possibilidades de colocação profissional. Eu acho que foi uma análise bem interessante da questão da crise política e econômica, né, mundial, né, que agora abre muito um mercado de trabalho para esse curso especificamente, né? E todos os alunos de RI tratam de soberania, estudam soberania. Tá certo. Obrigada, Justino, pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. E se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir um novo tema aqui no Jornal das Profissões, anote o nosso endereço eletrônico, jornaldasprofissões@unip.br. Participa, sugira novos temas. Teremos prazer em atender a sua solicitação. E o Jornal das Profissões fica por aqui. Convidamos você a acompanhar as nossas edições com assuntos voltados às mais diversas profissões, mercado de trabalho, campo de especializações. Até o próximo encontro. Tchau.